Em uma certa situação, agora eu quero trazer uma meditação das coisas do alto. Então, se você não curte, sinta-se à vontade para fazer outra coisa. Eu estava dentro de uma sala de aula de escola bíblica dominical e ali foi conversando sobre um assunto e falando sobre malhar, exercício. E o professor, nessa situação, ele fez como que uma piada comigo, né? Porque eu malho há bastante tempo, comecei a treinar musculação aí com 10 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade eu entrei numa academia, mas eu já malhava na rua, academia de cimento, que o pessoal da Redondeza fazia ali, e a gente ia ali fazer barra, paralela, barra. Então ali, aproximadamente ali entre os 10 a 12 anos, eu já frequentava ali aquele ambiente ali de malhação. Tinha os caras mais velhos, mais adultos, mas eu sempre ia ali fazer um treino também. Comecei a treinar karatê também nessa faixa etária de idade, capoeira um pouquinho até antes, capoeira de rua. Então todo o meu contexto, praticamente da minha infância e adolescência, foi treinando. Teve outras situações por questões pessoais, mas todo o meu contexto, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu sempre treinei, sempre malhei. E é natural que depois de alguns anos você treinando, você tem algum resultado físico. Quando você pratica alguma coisa, tem um resultado daquilo que você pratica. É natural. E o professor foi fazer esse comentário. Aí o Wesley é bombado, mas no contexto de desdenho. Eu ouvi, os alunos sorriram e eu contra-argumentei, né? Falei, pois é, professor, mas na hora que vai carregar um banco aqui, vai limpar uma igreja, vai pegar uma coisa pesada, ninguém reclama de eu ser bombado. Eu vou deixar no contexto também do que é bombado aqui nesse vídeo lá no comentário. É um vídeo que eu fiz rápido, sem vício, e traga ali o contexto ali do bombado. E eu falei isso pra ele. Pois é, quando tem uma coisa pra carregar pesada, né? Irmão Wesley, ninguém reclama de eu ser bombado, de eu ser forte, de eu malhar. Ele fechou a cara e já mudou de assunto. E teve outra oportunidade que uma jovem foi pregar a palavra. E a jovem usou um texto que está no livro de 1 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 8 em diante, que o exercício corporal tem pouco proveito, mas a piedade para tudo se aproveita nesse contexto. A piedade ali é vida espiritual. E ela falando que o exercício físico não servia para nada. E ele balançando a cabeça, tipo, e é isso aí, ó, serve pra nada o exercício físico. E depois que ela terminou de pregar, ele tá certinha. E eu fiquei meditando naquilo, não é o contexto do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 em diante. Não é esse contexto, ali não está desdenhando o exercício físico. Muito pelo contrário. Está exaltando o exercício físico. Está falando que tem o seu proveito, mas tem algo que é muito mais importante e que tem muito mais proveito, que é no contexto do exercício espiritual. O exercício da crença, da fé, da confiança, da convicção de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, está exaltando o exercício físico, que se deve fazer exercício físico, e exaltando muito mais a vida espiritual em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, e todo o contexto de obediência que se tem nessa confiança, nessa convicção, nessa fé a Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, estava se pregando algo fora do contexto
do texto da inspiração do alto. Então, todo tipo de bênção aqui na terra, ela é boa. Todo tipo de dádiva é boa. Bênção material é bom. Bênção física, bênção familiar, bênção financeira, bênção ministerial, empresarial, bênção de uma boa aparência. Tudo isso são bênçãos, mas só que existe uma bênção maior do que todas essas no contexto terreno, que é a bênção espiritual da salvação da própria alma. E a convicção, a fé, a confiança em Cristo como único Senhor e Salvador, ela também deve ser exercitada no arrependimento, na conversão dos pecados e das iniquidades, na convicção da salvação da alma, tanto na morte como na ressurreição de Cristo. E arrepender do pecado, lutar contra o pecado, contra o mundanismo, contra os espíritos malignos caídos que querem levar o homem a se afastar de Deus, tudo isso são oportunidades de exercitar a fé. Deus nunca vai colocar você para levantar um peso que você não possa suportar. Ele não vai colocar você para lutar com o adversário que você não possa vencer. Geralmente um treinador, ele vai te condicionando, o coach, ele vai te condicionando nas técnicas básicas, com menos carga, menos repetição, e a partir do momento que você for evoluindo no seu treino e na performance e no resultado, vai se aumentando as cargas, vai se aumentando as repetições. Então ele vai colocando um peso maior à medida que você cresce mentalmente e fisicamente para a prática daquele exercício, daquela carga, daquela modalidade. Da mesma maneira, um lutador, ele não vai logo lutando com o campeão, ele vai tendo lutas com pessoas do seu nível e ele vai treinando, vai condicionando, e à medida que ele for amadurecendo mentalmente, fisicamente, ele vai evoluir para lutar com adversários mais fortes até enfrentar o campeão daquela categoria, daquela modalidade, e assim no contexto de outras atividades físicas e esportivas que se tem conhecimento. E assim também a nossa vida espiritual. Deus vai permitindo nós passarmos por certas situações para exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo como único Senhor e Salvador, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, a sua benignidade. Nós pecamos, aí nós vamos a Deus sinceramente, com verdade, Ele nos perdoa, e a gente vai mais confiando naquele amor, até ter o desejo de não mais viver no pecado, de não ter mais o prazer no pecado. Aí a gente vai vencendo uma adversidade, vai vencendo uma aflição, vai vencendo uma angústia, até nós vencermos o último inimigo do homem, que é a morte. A morte espiritual, que é o último inimigo do homem. Então essas situações que se passam, é Deus nos treinando. É o Espírito Santo nos treinando, é Deus nos treinando para que quando Cristo voltar, nós possamos ser arrebatados. Estarmos em perfeito amor com Deus e um com os outros. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante e é um revigorante para tudo o que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará, não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e todo mundo deve aceitá-la. Nós trabalhamos incansavelmente e sofremos muito, a fim de que as pessoas possam crer nela.
pois nossa esperança está no Deus vivo, que morreu por todos, e especialmente por aqueles que aceitaram a sua salvação. Ensine essas coisas e certifique-se de que todos as aprendam bem. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja o exemplo deles, que siga um caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no seu amor, na sua fé e na pureza dos seus pensamentos. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de derrubar todos os inimigos de qualquer espécie, porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dados a Cristo por seu Pai, exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu este poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho de Deus, também se colocará sobre as ordens do seu Pai, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E lembre-se, quando alguém quer fazer o mal, nunca é Deus que o está tentando, pois Deus nunca deseja praticar o mal e nunca tenta ninguém a praticá-lo. Mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam às más ações e, depois disso, ao castigo da morte aplicado por Deus. Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda luz e que resplandece para sempre sem mudança nem sombra. E foi para ele um dia feliz, quando ele nos deu a nova vida por meio da verdade da sua palavra e nos tornou, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Senta. Ficar aqui na sombra que é melhor.